Você sabia que existem vários tipos de queimadas? Cada uma delas tem uma origem diferente e tem suas próprias consequências. Elas são queimadas naturais, queimadas intencionais, queimadas acidentais e queimadas criminosas. A queimada natural acontece devido a fatores climáticos. Em locais muito secos e quentes, como o Cerrado brasileiro, as queimadas acontecem mesmo sem a intervenção do homem. Os raios também podem iniciar esse tipo de queimada. O segundo tipo de queimada é a intencional. Ela é realizada por agricultores e madeireiros e serve para preparar o terreno para suas atividades. Um exemplo acontece nas plantações de cana-de-açúcar, onde as folhas secas são queimadas para facilitar a colheita. As queimadas acidentais são causadas por descuidos ou negligência, como, por exemplo, fogos de artifício ou uma queimada agrícola que fugiu do controle. Em alguns casos, até mesmo um cigarro aceso pode gerar esse tipo de queimada, que é extremamente perigosa. O último e pior tipo de queimada são as criminosas. Elas acontecem quando alguém decide colocar fogo na vegetação, seja por pura maldade ou para alcançar outros objetivos. As queimadas criminosas são comuns, por exemplo, em disputas por terras. É importante entender que as queimadas naturais podem ser benéficas ao meio ambiente, porque geralmente acontecem em locais onde a natureza já se adaptou ao fogo. Em muitos casos, aliás, as espécies da região já aprenderam a depender das queimadas periódicas, como é o caso de plantas do cerrado que dependem do calor para germinar. As queimadas acidentais e criminosas, por sua vez, podem ser devastadoras. Como a natureza não está preparada para esse tipo de incêndio, existe uma grande chance de causar enormes danos à flora e à fauna na região. Em primeiro lugar, devemos lembrar que a vegetação fornece abrigo e alimento para uma enorme variedade de animais. Por isso, quando acontecem as queimadas, essas espécies não têm mais onde viver e nem o que comer e acabam morrendo. Além disso, a vegetação tem a importantíssima função de diminuir a erosão do solo. Quando uma região perde sua vegetação, as camadas superiores do solo são facilmente levadas pela chuva e pelo vento, o que traz duas graves consequências. A primeira é a perda dos nutrientes da terra, que fica cada vez menos fértil e prejudica as pessoas que vivem da agricultura. A segunda é o assoreamento dos rios, que acontece quando a chuva transporta terra e materiais orgânicos para o leito dos rios. Esse fenômeno prejudica a agricultura, pode causar enchentes e ainda destruir toda a vida daquele curso d'água. Por todos esses motivos, é extremamente importante que as queimadas sejam controladas. Você sabe como isso é feito? As queimadas são combatidas por bombeiros e, em alguns casos, por voluntários, que usam água e outras técnicas para conter as chamas. Mas eles não trabalham sozinhos. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, monitora nossas matas o tempo todo via satélite. Quando uma queimada é identificada, ela é classificada em um de 3 níveis. A queimada de nível 1 é a menos perigosa. Trata-se dos incêndios menores e mais comuns, que podem ser resolvidos facilmente pelas autoridades locais. As queimadas de nível 2, por sua vez, são maiores e mais intensas e exigem reforço do IBAMA. As queimadas de nível 3 são as maiores e mais perigosas e podem exigir apoio da FUNAI, do Exército e de outras instituições. Em Goiás, o bioma predominante é o Cerrado, cuja estação mais seca começa em meados de junho e pode ir até outubro. A falta de chuvas e o calor da região favorecem as queimadas, que são comuns nessa época do ano. Mas, apesar do clima da região ajudar, cerca de 99% das queimadas possuem origens humanas e não naturais. Isso quer dizer que ainda podemos fazer muito para diminuir o número de queimadas em nosso estado. Para isso, é importante que os agricultores e madeireiros sejam cuidadosos ao realizar as queimadas intencionais, de forma a impedir que elas fujam do controle. Mas todo mundo também pode ajudar com ações simples. Não queimar lixo, não fazer fogueiras perto da vegetação, não soltar balões, deixar o mato sempre bem cortado, conversar com amigos e familiares sobre o perigo das queimadas. Caso você presencie o surgimento de uma queimada, não tente apagar sozinho. Ligue 193 e chame o Corpo de Bombeiros. Se todo mundo fizer a sua parte, podemos reduzir e muito o problema das queimadas. A natureza agradece.